Muito boa noite. Agora são 9h23 da noite, começando mais um Pode Mais para vocês. Vamos estar falando da palavra bíblica de hoje, né? Como vocês sabem, eu estou aqui para fazer o melhor para vocês e trazer a palavra para vocês todos estarem assistindo. Como vocês sabem, esse é o podcast mais legal que temos, né? Quem não me segue no canal no YouTube, tá aí, segue lá no canal do YouTube, podcast Pode Mais. Esse é o nosso canal no YouTube. O texto bíblico já está aí na tela. Eu quero ler o texto bíblico Salmos capítulo 106, versículo do 1 ao 4, né? Deixa aí na tela enquanto isso. Estamos gravando mais um podcast para vocês estarem escutando aí da casa de vocês, tá? Amanhã já vai estar disponível o nosso podcast Pode Mais. Versículo 1. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os teus louvores? Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação. Até o versículo 4 de Salmos, que eu acabei de ler. Tá? Então, esse podcast que eu estou fazendo é para falar do texto da Bíblia. Em Salmos aqui, 106, fala assim, ó, louvai ao Senhor. Quer dizer, você tem que louvar ao Senhor. Ser bom também. Não adianta você fazer coisa errada e pedir perdão. Você tem que ter benignidade para sempre. Não adianta você fazer coisa ruim e não estar na presença de Deus. Porque você tem que estar na presença de Deus. Você tem que estar firme na presença de Deus. Você não pode deixar que nada atrapalhe você com Deus. Porque Deus é a nossa esperança de vida. Aqui no versículo 2. Obras poderosas do Senhor. E louvores. Você tem que cantar louvores ao Senhor. Ser grato ao Senhor. Nunca despreze o Senhor. Por quê? Porque Deus faz bastante obra
na nossa vida. Deus, ele faz coisas boas na nossa vida. Deus faz coisas ótimas na nossa vida. No versículo 3, mais uma referência para vocês. Bem-aventurado os que observam o direito, que pratica a injustiça. Quem pratica a justiça? Aquelas pessoas que não estão com Deus. Se você está com Deus, confia sempre em Deus. Nunca desista de Deus, porque Deus é a nossa salvação. Porque Deus é a nossa esperança. Deus, ele fez a gente como um vaso. Tudo isso, Deus fez isso pra gente. Deus ele é bom pra gente. Deus ele fez tanta coisa pra gente que Deus ele ama a gente. Não deixa você nunca afastado dele. Por quê? Deus ele gosta da gente. Se você não tem direção a Deus, você tem que ter benignidade, louvores na presença de Deus. Tudo isso depende de você confiar em Deus. Aqui no versículo 4, lembra-te-me, Senhor, segundo a tua vontade, para com o teu povo visita-me com a tua salvação. Você vai ter salvação quando você conhecer alguma igreja, pedir perdão para as pessoas que fazem mal para você. Tem que pedir perdão. Isso vai dar consciência de vocês. Se você está afastado de Deus, vá a alguma igreja. Procure alguma igreja. Tenha fé em Deus. Porque Deus é a nossa salvação. Deus fez a gente como um vaso para ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. Deus ele fez a gente como um vaso para ser moldado na presença de Deus. Então, confia em Deus. Confia no poder da oração. Confia em Jesus. Confia no poder que Jesus tem para você. Nunca deixe de acreditar em Deus. Porque Deus é a nossa salvação. Deus é o nosso espírito de vida. Deus ele faz tudo pra gente. Deus ele confia na gente. Deus não vai deixar nunca afastado dele. Então, você tem que confiar em
Deus. Deus é a nossa salvação. Deus é o nosso espírito. Deus é maravilhoso. Deus faz tudo pra gente. Então, confia em Deus, porque Deus trabalha para curar as pessoas, ter salvação. Nunca duvide do amor de Deus. Você tem que ser grato a Deus. Tem que ter salvação com Deus. Porque Deus, Ele fez maravilhas para nós. Então, confia no poder da oração. Porque Deus está presente o tempo todo com a gente. Seja bem digno a Deus, benignidade a Deus. Adora a Deus, louvores a Deus. Então sempre tenha presença, fervor a Deus. Se você está desviado do caminho de Deus, comece a frequentar alguma igreja. Comece a ter valor. Comece a ter espírito na sua vida de Deus. Porque Deus está sempre presente com a gente. Então nunca desconfie de Deus. Porque Deus é a nossa salvação. Porque Deus, Ele fez a gente como vaso. Tudo isso depende de você. Em confiar em Deus. Ter esperança em Deus. E é isso. Tudo que você precisa ter é confiar na palavra de Jesus. No poder de Jesus. Você tem que ter confiança e não desanimar. Porque Deus está presente o tempo todo na tua vida. Com você o tempo todo. Então, confia no Senhor. Porque Deus, Ele mais o fará para você. Vai a alguma igreja. Entra na presença de Deus. Confia no Senhor. Porque Deus, Ele gosta muito de você. Deus, Ele te ama. Deus, Ele gosta de você. Então, não desvie do caminho de Deus. Deus está sempre presente com você. Deus, Ele gosta de você. Deus, Ele te ama. Então seja grato na salvação de Deus. Nunca desista de Deus. Nunca desista da sua fé, da sua esperança. Sempre esteja presente com Deus. Nunca desvie do caminho de Deus. Ele está olhando sempre para você. Então Ele olha para você. Ele confia em você. Ele sabe que você precisa dele. Então,
Não desconfie de Deus. Sempre esteja junto com Deus, conversando com Deus, dobrando o joelho a Deus, pedindo os milagres que você precisa ter. Então, nunca desconfie de Deus, porque Deus é a nossa salvação. Deus é tudo pra gente. Então, você tem que ter confiança em Deus. Deus, ele fez um monte de coisa pra gente. Deus, ele trabalha para que você fique fortalecido com ele o tempo todo na tua salvação, no teu espírito de vida. Então, confia em Deus. No nosso podcast, no podcast Pode Mais, é feito com amor, salvação, com carinho. Você tem que ter paz na sua vida, salvação, benignidade, louvores ao Senhor. Tem que acreditar no Senhor, porque a tua salvação está com você. Tudo isso depende de você. Tudo isso você tem que confiar em Deus. Deus é a nossa salvação. Deus conversa com você. Deus fala com você. Então acredita em Deus. Deus conversa com você o tempo todo. Deus fala com você o tempo todo. Fala no seu ouvido. Você tem que dobrar o joelho. Conversar com Ele. Ver o que você precisa fazer. Seus sonhos ser realizado. Tudo isso depende de você. Tudo isso você tem que acreditar. Tudo isso você pode ter fé em Deus. Tudo isso você pode ter certeza que vai estar sendo realizado as suas promessas. Tudo isso depende de você acreditar em Deus. Tudo isso você tem que ter poder de oração, dobrar seu joelho, conversar com Ele. É isso. Nunca duvide de Deus. Que Deus está com a gente o tempo todo. Deus está presente o tempo todo com a gente. Nos louvores. Em tudo. Ele vai estar presente com a gente. Então nunca deixe de acreditar em Deus. Esse texto bíblico que eu li aqui, que eu vou colocar aqui na tela, é Salmos capítulo 106, versículo do 1 ao 4. Benignidade, louvores ao Senhor. E por último, ter salvação no Senhor Jesus. Sempre
confia no Senhor e louvar a Deus. Porque Deus está sempre presente com a gente. Deus sempre está perto da gente. Deus sempre está do nosso lado. Deus sempre faz maravilha para a gente. Deus faz obras na nossa vida. Deus faz coisas grandes na nossa vida. Deus faz obras maravilhosas na nossa vida. Sonhos Ele realiza. Tudo Ele faz com esperança, amor, fé, bondade, confiança em Deus. Deus, Ele ama a gente. Ele nunca vai deixar você de lado. Ele nunca vai deixar você fora de fora. É só você confiar em Deus, nas suas obras, na sua benignidade, no seu louvor, na sua salvação. Em tudo. Confia em Deus. Deus é a nossa salvação. Deus, Ele ama a gente. Então, sempre esteja presente do lado de Deus. Nunca fique afastado de Deus. Porque Deus fica triste se você está afastado dele. Sempre dobra o joelho. Confie em Deus. Pega um texto da Bíblia e leia. Nunca pare de lutar. Deus sempre está com a gente. Deus, Ele é presente na nossa vida. Ele confia em você. Tudo isso depende de você. Tudo isso depende de você. Em confiar em Deus. Tudo isso você tem que estar perto dele. Então confia em Deus. Confia na salvação de Deus. Que Ele mais o fará para você. Sempre esteja confiando em Deus. Sempre esteja confiando em Deus. A salvação dele. Tudo isso Deus, Ele fará perto de você. Então, Deus, Ele nos amou. Deus, Ele ama a gente. Deus, Ele confia na gente. Porque Ele gosta da gente. Ele confia no poder da oração nosso. Então, nunca fique afastado dele. Ele gosta de nós. E é isso, pessoal. Tenha força de vontade em confiar em Deus. E estar na presença de Deus. Está no poder da oração de Deus. Está no poder do Senhor. E clamar a Deus sempre, cada dia mais. Na presença dele que você vai caminhar sempre. Sempre você vai caminhar na presença dele. Então é isso que eu digo para vocês. Não
deixe Deus de lado. Sempre esteja com Deus perto de você. Tá bom? Esse foi mais um texto que eu li para vocês aí, que foi em Salmos, capítulo 106, versículo do 1 ao 4. E também vamos deixar as nossas redes sociais também. Quem não me segue, comece a me seguir agora. Segue aí no canal do nosso YouTube. Segue aí no nosso canal no YouTube. Podcast Pode Mais. Esse é o nosso canal no YouTube. E é isso. Mais coisas não temos. Então, até sexta-feira eu estou de volta com um Mais Pode Mais. Pode Mais aqui no nosso canal. Temos mais palavras para você na sexta-feira. Então, não perca sexta-feira às 9 horas gravando para vocês todos. Então, até sexta-feira com mais um Pode Mais. Até sexta. Tchau, pessoal. E boa segunda-feira e bom descanso a todos vocês. Tchau.